Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o autoconhecimento. Você sabe o que é isso? Você sabe se você tem autoconhecimento sobre a sua vida, sobre a sua história? Bem, eu sou Maria Costa, mentora de carreira e ajudo profissionais de compras e logística a crescer na carreira. Se você gosta desse tema, me segue para mais. O autoconhecimento é uma habilidade poderosa e essencial para qualquer profissional que deseja crescer na sua carreira e que também quer crescer como ser humano, não somente como profissional na sua própria carreira. Na realidade, isso é uma coisa que todo profissional tem que buscar desenvolver essa habilidade, porque essa habilidade ela separa os não profissionais dos profissionais. E eu vou te falar, atualmente em era de alta tecnologia e de IA, você saber realmente quem é o profissional que agrega, que entrega, que você pode contar na sua empresa, onde os resultados vêm. Esse é um profissional que tem que dominar e tem que ter um autoconhecimento da sua própria essência. Sem esse autoconhecimento é muito difícil você se desenvolver, você entregar resultados, mas o que eu te falo, nada vem pelo acaso. Se você quer ter esse domínio, se você quer ter essa habilidade, você vai precisar investir. Por quê? No final das contas, para você poder crescer, você tem que ter um mapa de autoconhecimento. E esse mapa, ele vai te dar o quê? Ele vai te dar pontos onde você vai poder verificar como que você está, qual é o teu status atual, qual é o teu status desejado, como que você afere isso, como que você melhora. É um passo a passo, na realidade é um guia que vai fazer com que você possa realmente ter o domínio do seu autoconhecimento e possa aplicar isso de forma proativa na sua carreira. Eu diria que isso separa realmente os profissionais de alta performance dos profissionais que estão apenas no mercado fazendo cara a crachá. Isso impulsiona os profissionais que têm resultados fantásticos, dos profissionais que simplesmente decidiram estar ali fazendo o seu trabalho no seu dia a dia, nada contra isso, é muito digno, é muito honroso. Você tem que ter profissionais que realmente atuem de várias formas, mas sem dúvida nenhuma, os que se destacam, os que buscam algo a mais, esses sim serão enxergados, serão impulsionados para níveis maiores, porque é isso que a empresa precisa, de profissionais que queiram se desenvolver, que busquem por essa melhoria, não simplesmente espere pela empresa, porque quando o profissional espera pela empresa, é muito complicado, porque a empresa vai pensar assim, se ele próprio não bota dinheiro no seu desenvolvimento, por que que eu vou colocar? Não é verdade? Então, o primeiro ponto desse mapa, que aí eu compartilho com vocês, é uma autoavaliação. É saber realmente qual é o seu nível, é refletir sobre isso. E certamente vai ser necessário você criar um diário seu, não é um diário de Poliana, não é uma coisa romantizada, mas é um diário onde você tenha os pontos de destaque do seu dia, da sua semana, do seu mês, onde você vai ter registrado o que você tem com metas claras para o seu nível de desenvolvimento. E lá nesse diário você vai ter atividades que você tem que fazer. Por exemplo, num diário desse você vai ter ler 5 páginas de um livro de desenvolvimento pessoal e refletir sobre os tópicos. Isso é uma coisa importante. Pode ter algum outro desafio, por exemplo, refletir sobre o que você melhorou com relação ao que você aplicou na semana anterior. Qual era a sua meta? A sua meta pessoal podia ser ler um livro por mês. Mas você aplicou alguma coisa daquele livro que você leu? Se você não era ler um livro, era ler um capítulo, mas e aquele capítulo? Você botou em prática? Você melhorou o seu nível de conhecimento sobre aquilo que você leu? Então, refletir, porque no momento que você estuda,
No momento que você aplica e que você reflete, esse é o momento que você vai poder dizer assim: consigo ter um feedback disso aqui que eu fiz no nível de 360 graus. Por quê? Porque eu vou ter do meu antes, do meu durante, do meu depois, e eu posso ter o feedback de pessoas que estão no meu dia a dia também, me dizendo assim: olha, realmente você, nesse aspecto, se for, por exemplo, um aspecto comportamental de lidar, relacionamento interpessoal entre os colegas e os fornecedores, a pessoa vai dizer assim: realmente você está muito mais solícito, você está interagindo melhor, você está focando no resultado, você está conseguindo atingir as metas de uma maneira mais simples. Isso vai fazer com que você consiga o quê? Melhorar continuamente. Né? Porque você entende como que você estava, você entende que você tem ali aquele mapa para te avaliar e como que você vai ficar depois que isso tudo foi implementado, porque esse é o grande objetivo, é você implementar. O segundo ponto seria o quê? A análise dos seus pontos fortes, dos seus pontos de melhoria. Você pode pensar também em fazer uma análise SWOT sobre isso, é uma sugestão. Mas não somente uma SWOT, na realidade você precisa fazer um levantamento do que é as suas forças, quais são suas fraquezas, quais são seus pontos de melhoria. Muitas vezes você próprio, profissional, não consegue enxergar onde você precisa melhorar. E aí, aqueles amigos sinceros, verdadeiros, que possam te dizer: olha, você está muito complicado nesse aspecto, você está precisando melhorar nesse outro aspecto, isso aqui está muito bom, isso aqui. Então, essa é uma análise que você tem que ser muito franco com você mesmo, para você entender quais são os pontos efetivos de melhoria para a sua vida profissional. E eu diria o seguinte: é muito difícil você pedir feedback. Eu sei que isso é complicado, nem sempre as pessoas são sinceras e muitas vezes as pessoas não são técnicas o suficiente para nos dar aquela resposta que melhor reflete a realidade. E em alguns momentos alguém vai dizer assim: sabe o que é? É que no fundo eu acho que você poderia melhorar em tal coisa. Mas na realidade a pessoa tá fazendo o quê? Ela está simplesmente te dizendo algo só para te agradar. Ela está te dizendo algo por quê? Porque ela não quer te machucar. Então ela pode até estar te enganando. Então tenha muita atenção com relação a esse tópico, tá bom? Um terceiro item desse mapa seria a definição de objetivos e metas. Por quê? Porque se você não tem os seus objetivos e metas claramente estabelecidos, é muito complicado você melhorar e se desenvolver. Evidentemente, profissional, que isso é uma sugestão, isso aqui são ideias, vão demandar de você uma nova postura, uma nova linha de ação. Não é simplesmente copiar e colar, porque não funciona desse jeito. As metas, elas precisam ser realistas, então você precisa de um acompanhamento, de alguém que possa, junto com você, dizer: olha, tá, você tá nesse nível, você tá nessa escala, esse aqui é o teu estado atual, o teu estado futuro desejado é XYZ, nesse determinado nível de tempo. Então você também tem que medir os esforços que você vai desprender para poder fazer isso funcionar. No final das contas, não é só uma questão de seguir uma receita de bolo. No final das contas, é você ter um progresso contínuo, monitorado, um progresso onde você vai poder medir o que você está fazendo e melhorar, porque de repente isso vai servir de base para um plano de desenvolvimento. E esse plano de desenvolvimento ele vai estar atrelado ao quê? À tua carreira. E como é que se faz isso, Maria? Bem, um plano de desenvolvimento individual, ele precisa ser elaborado com base no que o profissional busca. Então, se o profissional busca um cargo de gerência, um cargo de supervisão, um cargo de diretoria,
ele tem que entender qual é o status atual, qual é a condição, quais são as ferramentas que ele tem e o que ele precisa para chegar lá nesse estado futuro. Por quê? Você vai precisar de objetivos de curto, de médio e de longo prazo. Você não vai chegar de um salto só. Isso não funciona dessa forma. Precisa ser bem pé no chão. Porque no final das contas pode criar o quê? Isso pode criar muita falsa expectativa de que você vai conseguir isso tipo em um mês. Não consegue. Por quê? Porque isso precisa ser realmente um plano onde você vai ter objetivos e você vai cumprir etapas. E nesse caso, um plano ele vai muito além, profissional, do que a gente pode só definir como um documento que vai servir para você ter ali uma letra morta no papel. Na realidade, ele tem que ser um plano vivo, né? Porque esse plano, se não for um plano vivo, ele não vai te atender, não é verdade? Esse plano ele tem que ir além do que você tem de atividade no teu dia a dia, mas ele tem que complementar essas atividades, porque o dia só tem 24 horas e evidentemente você não vai conseguir fazer nada sem realmente ter esse guia na mão, não é verdade? Por quê? Porque esse plano é o plano que vai te impulsionar, mas ele tem que ter metas bem estabelecidas para você seguir, porque senão no final pode acabar somente em frustração, tá bom? Um outro tópico que você tem que analisar é o teu networking. Por que o teu networking? Porque essa parte do desenvolvimento de uma equipe, de um profissional de alta performance, ele demanda o quê? Ele demanda que ele tenha uma rede de relacionamento e essa rede de relacionamento tem que ser uma rede de relacionamento poderosa. E por que eu chamo de poderosa? Poderosa porque é assim. Em alguns momentos você vai se sentir para baixo, em alguns momentos você vai querer desistir, em alguns momentos as coisas não vão ficar tão simples e você vai precisar de alguém que te apoie, alguém que te diga assim: não desiste, você está no caminho certo, segue em frente. Essa é a visão que você precisa ter. E eu falo até o seguinte: muitas vezes desistir quando você sente que não dá mais para ir não é uma questão de fracasso. Não é, absolutamente não é uma questão de fracasso. Na realidade, você só tem que saber quais são os seus limites. Porque os seus limites são o que você precisa ter como base, como um norteador. No final das contas, é a sua vida, é a sua realidade. Ninguém vai fazer isso por você. É você que tem que fazer isso por você. É você que tem que executar esse plano. E muitas pessoas vão entender e vão dizer: olha, se você realmente divulgar esse plano para todos, vão dizer assim: nossa, você está perdendo seu tempo, você não vai ter resultado. Então, realmente, o networking vai te ajudar a dizer: olha, não desiste agora, eu já trilhei esse caminho. O networking, as equipes que você formar, elas vão ser fundamentais nesse aspecto, porque elas vão te impulsionar para onde você precisa. E isso é uma coisa que é muito interessante, porque muitas vezes esse apoio ele vem mais da área externa do que da área interna. Muitas vezes a família ela acaba vendo ali o seu cansaço, o seu empenho e você começa a ficar de uma certa forma exausto e as pessoas dizem: não, deixa, desiste, não, isso não é para ti. E quando na realidade você precisa de alguém que diga: não, olha, falta só mais uma milha, falta só mais tal atividade, você tá no caminho certo, vamos lá, segue em frente. Então, assim, o network faz a diferença, tá bom? E ele tem que ser considerado com muita atenção, porque se no final das contas você não conseguir o que você está buscando, isso é muito frustrante. Isso é muito frustrante para qualquer profissional, porque existem testes de personalidades que vão demonstrar quais são suas habilidades. E você vai dizer assim: eu nem sabia que eu tinha todas essas habilidades, eu nem sabia que eu conseguia fazer isso tudo. E esses testes, por que eles são importantes para a sua vida profissional? Porque no final das contas, você tem um teste de habilidade profissional que você vai dizer assim: caramba, e eu nem estava tendo muita atenção com isso, mas no final das contas, isso foi o que me salvou. Isso foi o que fez eu não desistir.
E muitas vezes você vai desistir por quê? Porque você está simplesmente conversando com as pessoas erradas. Você vai estar simplesmente agindo de uma forma que não é a melhor forma para você. Então, esse autoconhecimento é algo que você tem que saber e saber como se conduzir, porque no final das contas, não basta só ter um plano, não basta só ter um mapa, não basta ter uma boa rede de relacionamento. Se você realmente não estiver comprometido, você tem que estar comprometido com o que você quer. Se você não estiver comprometido com o que você quer, o que vai acontecer? Isso vai se perder. E aí eu te falo, tudo isso em conjunto com um mapa de aprendizado contínuo. Por quê? Porque existem habilidades técnicas, e aí a gente vai entrar especificamente, por exemplo, na área de compras, né? Negociação com fornecedores de grande porte, negociações corporativas, negociações com fornecedores internacionais. Isso vai demandar de você, profissional de compras, uma habilidade que é técnica. E isso você vai ter que fazer um treinamento. Você vai ter que fazer cursos de negociação. Você vai ter que fazer cursos de liderança. Por quê? Porque em negociações internacionais, além do idioma, tem a cultura. Se você está negociando com asiáticos, você tem uma linha de ação. Se for com norte-americanos, uma outra linha de atuação. E são pontos fundamentais para todo profissional de compra. Então, o aprendizado contínuo, ele complementa o autoconhecimento. O aprendizado contínuo vamos falar assim, é a condição sem a qual você não consegue crescer. Você consegue crescer se você se manter aprendendo. Se você se mantiver aprendendo, você consegue se desenvolver. O autoconhecimento vai identificar as tuas forças, vai te dar um mapa, vai te dar condições de ver algo que não está muito claro para você ainda. Você vai conseguir resolver alguns pontos, mas não todos. E leituras, não só o estudar, o treinamento, leituras atualizadas de que livros, artigos, sobre o que? Sobre a tua área, sobre o teu desenvolvimento pessoal. Por quê? No final das contas, no final do dia, tudo é sobre pessoas, tudo é sobre relacionamento. Não existe essa coisa de você dizer assim, eu estou fazendo tal coisa e eu não gosto muito de lidar com pessoas e eu tenho dificuldade. E isso não é para mim, Maria. Isso é muito difícil. Eu prefiro trabalhar aqui no meu cantinho, sem me envolver com muita gente. Eu vou te falar o seguinte: se você quer crescer na sua carreira, pode ter certeza, esse crescimento vai passar em alguns momentos por relacionamento interpessoais. Então, mesmo que você tenha um mapa, mesmo que você tenha um objetivo claro, mesmo que você tenha acompanhamento, tenha uma boa mentoria, tenha certeza, nenhum ser humano é uma ilha. Nós precisamos interagir com pessoas, nós precisamos nivelar e medir o nosso desenvolvimento com nós mesmos, mas nós precisamos das pessoas. Sabe por quê? Porque no momento que você ensina, você aprende. No momento que você cresce, as pessoas que estão do teu lado crescem junto contigo. No momento que você entende os problemas da outra pessoa e flexibiliza, e eu não estou falando de passar a mão na cabeça, flexibiliza entendendo e orientando para que ela também ajuste o curso, você também cresce. Então, se você entende que você tem essas competências, você tem essa condição, você consegue fazer isso, você vai estar um passo, 2 passos, 3 passos adiante da grande maioria. Por quê? Porque a grande maioria está fazendo o quê? Está consumindo conteúdo raso, não tem um mapa na mão, não se preocupa com isso, é cara crachá e eu tô aqui, só faço meu trabalho e vou embora. E aí a empresa olha o quê? A empresa quer resultado, a empresa quer pessoas que façam ela ir para frente, faturem mais, cresçam mais, que tenham objetivos além daquele cargo. E eu vou te falar, profissional,
você tem plena condição, porque você não nasceu para ficar estagnado. Você nasceu para ter muito sucesso, para crescer na sua carreira. Existem muitos cargos dentro da área de logística, compras, supply chain. Um crescimento ascendente muito grande, passando de áreas técnicas para áreas de supervisão, coordenação, gerência, diretoria. E isso você consegue se você estiver no ambiente certo, com as pessoas certas. Se você souber quem você é, se você identifica que os pontos que são fortes, que você já tem, que você não precisa melhorar tanto, os seus pontos que precisam de desenvolvimento, os resultados, controlar a sua ansiedade, porque muitas vezes a ansiedade é um fator que derrota muitos profissionais. Os profissionais estão no caminho certo, estão fazendo as coisas certas e de repente bate a insegurança porque são os sabotadores internos. São coisas que acontecem e aí uma mentoria, um treinamento estruturado nesse aspecto, te mostrando as pedras do caminho, te mostrando como que você tem que agir. Isso é o diferencial total na sua carreira. Eu quero te dizer que isso é mais simples do que parece, mas no fundo os detalhes são os pontos que você tem que ter um apoio para conseguir enxergar, porque são muitos. E muitas vezes, quando você vai se aconselhar, você precisa de conselhos, de mentoria de quem trilhou o caminho. Você não precisa de curiosos, né? Vai pedir críticas de sucesso para quem não tem sucesso, você não vai conseguir nada. Você vai conseguir ser tirado do seu caminho, colocado num caminho que nem vai te levar para onde você quer. Pensa sobre isso, profissional, porque a diferença entre um profissional de sucesso que está na carreira e que está dando resultado e que está ascendente e um profissional que está estagnado é exatamente essa atitude, essa vontade de crescer, essa determinação de não se satisfazer com esse nível. Ele não precisa crescer passando por cima de ninguém. Ele tem condições e eu tenho plena certeza que se você buscar por isso, você vai conseguir. Eu fico muito feliz de saber que a área de suprimentos, compras e logística é uma área espetacular e que tem lugar para muita gente se desenvolver. E eu espero ter contribuído com isso, com você. Clica, se inscreve no canal, deixa seu joinha, isso nos ajuda. Paz e Deus no seu coração. Muito obrigada e até a próxima.